Qual a importância da produção de alevinos para a piscicultura? O professor Dálcio Ricardo de Andrade, doutor em piscicultura, nos fala a respeito desse assunto. Dentre as diversas fases da criação de peixe, a produção de alevinos destaca-se pela sua importância dentro da piscicultura. Os alevinos produzidos podem ser vendidos para outros criadores ou engordados na própria propriedade. Além disso, podem também ser utilizados com finalidade ecológica, ou seja, repovoando os rios onde suas espécies estão em perigo de extinção. Para se produzir os alevinos, é fundamental conhecer as diferentes características reprodutivas dos peixes cultivados. Conhecendo estas características, podemos então adequar a tecnologia que nos permita criar as mais variadas espécies de peixe, desde as mais comuns, como as tilápias e os lambaris, até espécies mais nobres, como o pacu e o tambaqui. Neste vídeo, vamos conhecer as técnicas para a produção de alevinos de diferentes espécies de peixe, desde as mais simples, como o manejo da desova natural nos tanques, até as mais complexas, como a reprodução artificial. Nós vamos iniciar esse vídeo conhecendo as técnicas de desova natural. A tilápia é, na atualidade, o peixe mais produzido no mundo. Geralmente, a sua reprodução inicia-se aos 6 meses de idade. A sua desova ocorre várias vezes ao ano, podendo acontecer a cada 2 meses. A sexagem dos peixes adultos é feita observando-se a papila genital. No macho, ela é pontiaguda em forma de V e só tem um orifício. Na fêmea, ela é arredondada, formada por 2 orifícios, um para a saída de urina e outro para a saída dos óvulos. Veja em mais detalhe. Observe onde se localiza o ânus e a papila genital. Para a produção de alevinos, colocam-se 2 fêmeas para cada macho, constituindo um terno que deve ocupar 5 metros quadrados de tanque. O macho constrói o ninho de forma circular, escavando o fundo do tanque. Depois de intensa movimentação do casal, a fêmea deposita de 800 a 2.000 óvulos, que são imediatamente fertilizados pelo macho. Os alevinos começam a nadar em cardumes na superfície do tanque. Nesse momento, eles devem ser capturados com um pulsar e colocados em outro tanque previamente adubado, como veremos mais à frente. O tanque de alevinagem deve receber pós-larvas com um intervalo máximo de 10 dias entre eclosões. Um dos principais problemas para a criação das tilápias é a alta taxa reprodutiva, o que dificulta a engorda dos alevinos. Para diminuir este problema, uma técnica muito empregada é a reversão sexual. Ela é feita de maneira que as pós-larvas, que dariam origem às fêmeas, originem machos. Isto é possível através do uso de hormônios em uma ração especial que lhes deve ser fornecida. Para preparar esta ração, é necessário 4 kg de ração em pó. Devendo ser esta ração bem fina. 2 litros de álcool comercial. E 1 mililitro de metil-testosterona, que será o hormônio utilizado. Veja como prepará-la. Coloque em um balde os 2 litros de álcool, a metil-testosterona, e mexa bem. Aos poucos, adicione esta solução à ração e misture até homogeneizar. A ração deve ser espalhada em uma superfície lisa, de maneira que se forme uma fina camada. Deve ser seca à sombra por 24 horas. A quantidade de ração a ser fornecida às pós-larvas é a seguinte. Entre o 1º e o 4º dia, 50 gramas. Entre o 4º e o 10º, 100 gramas. E entre o 10º ao 35º, 150 gramas. Estas quantidades devem ser fornecidas a 20.000 pós-larvas, 3 vezes ao dia,
Após 35 dias, houve a reversão sexual com 95% de eficiência. O lambari é um peixe de pequeno porte. Sua desova ocorre várias vezes durante todo o ano. Para a produção de alevinos, deve-se colocar 5 casais por metro quadrado de tanque. A distinção entre o macho e a fêmea é feita observando-se a nadadeira anal. No macho adulto, ela possui uma aspereza, que pode ser sentida passando-se os dedos ao longo de sua extensão. A fêmea não possui esta aspereza, sendo sua nadadeira lisa. É importante que o tanque possua 20% de sua área coberta por aguapés. Estes servirão de refúgio às larvas e aos alevinos, além de servir como eventual substrato para a desova. Após 30 a 60 dias, quando estiver constatada a presença de alevinos, deve-se passar um arrastão de malha apropriada e levá-los para um tanque de alevinagem. Uma outra alternativa é retirar as matrizes e transferi-las para um outro tanque de reprodução. Uma espécie de lambari que vem se destacando é o bocarra. Ao contrário dos demais, ele possui dentes bem desenvolvidos. Pode ser utilizado com sucesso para controlar a superpopulação de tilápias, pois alimenta-se de seus ovos, larvas e pós-larvas. Cyprinus carpio é a denominação das variedades de carpas comum. A carpa escama, como o próprio nome indica, tem o seu corpo todo revestido por escamas. A carpa espelho tem apenas 3 fileiras de escamas. As carpas coloridas geralmente são criadas com finalidades ornamentais. O importante é que todas estas variedades desovam naturalmente nos tanques. Para se produzir alevinos desses peixes, deve-se colocar 2 machos para cada fêmea, a cada 10 metros quadrados de tanque, pelo menos um mês antes do início da desova. Peixes com 1 ano ou acima de 1 quilo já são capazes de reproduzir. O início da desova ocorre geralmente no mês de agosto, nas regiões mais quentes, e em setembro e outubro, nas regiões mais frias. O dimorfismo sexual é bem evidente na época da reprodução. A fêmea fica com a barriga dilatada e macia, e o macho verte sêmen quando seu abdômen é comprimido. Nos tanques são colocados aguapés, ocupando 20 a 40% da superfície da água. Neles, as fêmeas eliminam seus ovos adesivos. É comum a utilização de quadros de bambu para a contenção destas plantas. Diariamente deve-se observar os aguapés para verificar se ocorreu a desova. Caso esta seja confirmada, ela deve ser transferida para um outro tanque já preparado, aonde poderão ficar desovas com intervalo de até 15 dias. O trairão é uma espécie de peixe carnívoro. Os reprodutores não apresentam características sexuais externas diferenciadas. O reconhecimento é feito na época de acasalamento, quando os peixes se isolam, formando casais e tornando-se agressivos. Os reprodutores devem ficar na densidade de um casal para cada 20 metros quadrados. O acasalamento geralmente ocorre no início de agosto e as desovas podem acontecer por um período de até 6 meses, sendo que cada fêmea pode desovar mais de uma vez durante esse período. Os ninhos são construídos na parede do tanque, aonde os reprodutores colocam os ovos. A verificação da existência da desova é feita colocando-se um bambu próximo ao ninho ou ao casal. Se o trairão atacá-lo, é porque há desova. Então espanta-se os peixes e coloca-se uma tela para a proteção da pessoa que vai fazer a coleta. Os ovos coletados não devem tomar sol, devendo ser transferidos rapidamente para o laboratório. A sua separação pode ser feita em água, mexendo-se com cuidado para não danificá-los. A incubação ocorre em caixa de isopor. A temperatura da água deve ficar em torno de 28 graus centígrados, com oxigenação constante. Após a eclosão,
a água deve ser trocada. As larvas assim permanecerão até atingirem coloração escura e nadarem até a superfície, procurando alimento. Nesse momento, ou se fornece o alimento, que pode ser plâncton e larvas de mosquito, ou se transporta as larvas para um tanque. Assim como os trairões, os pacamãs são peixes carnívoros. Os reprodutores são colocados em tanques com fundo de areia. Na época da desova, a cada 2 dias, baixa-se o nível de água dos tanques. Os peixes ficam sobre a desova protegendo-a. Recolhem-se então as desovas existentes. Os ovos também são adesivos. A incubação é feita em incubadeiras do tipo peneira. Em uma caixa, sobre uma peneira, são colocados os ovos. É importante haver um fluxo constante de água. Veja as larvas dentro dos ovos. Ao eclodirem, as larvas são transferidas para as canaletas especiais, aonde ficarão até a fase de alevinos. Estas canaletas possuem 1 metro de comprimento, 30 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. O fluxo de água deve ser constante. Para evitar que as larvas fujam, utiliza-se uma tela, que deve ser colada na extremidade da canaleta. A saída da água é feita por meio de um tubo articulado de PVC. Observe que, nesse caso, as canaletas estão em um galpão, onde facilmente os pássaros podem vir atacar as larvas e os alevinos. Portanto, é necessária a utilização de telas para a proteção. O principal problema na criação das pós-larvas é o canibalismo. Para evitá-lo, pode-se fornecer larvas de mosquito, zooplâncton ou larvas pequenas de curimatã. Acompanhe agora o pacamã em diferentes idades após a eclosão. Com 2 dias, 5 dias, 35 dias e 55 dias. É importante ressaltar que o manejo para a engorda dessa espécie de peixe ainda não foi totalmente desenvolvido, sendo a sua criação ainda muito restrita. Como já vimos, a tilápia é um peixe que tem uma alta taxa reprodutiva. Existem 4 maneiras para se obter sucesso na sua criação. Fazer a reversão sexual. Criá-las em companhia de um peixe carnívoro, como por exemplo o lambari bocarra. Fazer a sexagem, criando somente os machos. Obter os alevinos a partir do cruzamento do macho da espécie Ornorum com a fêmea nilótica, pois este cruzamento produz somente machos. A indução hormonal é uma técnica que possibilita a reprodução artificial dos peixes de piracema. Esta técnica pode também ser utilizada para os peixes que desovam naturalmente nos tanques, como os que já vimos. Através do tratamento hormonal, induzimos a ovulação das fêmeas e aumentamos a produção de esperma dos machos. Este procedimento permite uma maior produção de larvas, pós-larvas e, consequentemente, de alevinos. Isto é possível porque a desova é controlada, diminuindo assim as chances de transmissão de doenças e parasitoses, e principalmente aumentando a taxa de fecundação dos ovos. Conheça agora as instalações e equipamentos e aprenda detalhadamente como fazer todo o processo de reprodução artificial. O laboratório de reprodução pode ser um local fechado ou um ambiente menos protegido, como o que estamos vendo. O importante é que a temperatura local seja alta e estável,
e que haja espaço suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos. O laboratório deve possuir tanques, onde as matrizes ficarão durante o tratamento hormonal. Este é um exemplo das suas dimensões. O esvaziamento pode ser feito através de um cano de PVC, com joelho articulado. As incubadoras também devem ser instaladas no laboratório. Elas devem ser em forma de funil, pois esse formato diminui os choques mecânicos de ovos e larvas. São feitas em fibra de vidro, sendo o seu lado interno bem liso. Aqui podemos ver incubadoras de diferentes tamanhos. Veja este outro modelo. Para um bom funcionamento, os registros que controlam a entrada de água devem funcionar sem falhas, proporcionando água em quantidade e velocidade adequada. É essencial que a água para abastecimento do laboratório seja limpa, com temperatura adequada e constante e em boa quantidade. É necessário se ter um reservatório com grande capacidade, suficiente para abastecer o laboratório por 1 a 2 dias de trabalho. Antes de chegar ao laboratório, a água deve ser tratada em uma caixa para aeração e equilíbrio da pressão, construída ao lado do laboratório, como esta que estamos vendo. Os reprodutores podem ser comprados de piscicultores já estabelecidos ou criados a partir dos alevinos. Quando criados a partir de alevinos, eles devem ser selecionados de acordo com o tamanho, a forma e a saúde. Os alimentos naturais são fundamentais para se alcançar um rápido crescimento e uma boa constituição dos peixes. Um bom exemplo é o zooplâncton, obtido com a adubação. Para tê-los em quantidades suficientes, recomenda-se distribuir semanalmente 500 quilos por hectare de esterco de aves ou 700 quilos por hectare de esterco de suínos, ou 1.000 quilos por hectare de esterco de bovinos. Durante o inverno, esta adubação deve ser reduzida a 20% ou então interrompida. A alimentação suplementar é muito importante, principalmente na fase de preparação. Pode-se oferecer desde frutas até caramujos, dependendo da espécie criada. Os peixes carnívoros devem ser alimentados com peixes forrageiros, como a tilápia, por exemplo. Pode-se também oferecer ração. Ela deve ser rica em proteína. Veja um exemplo. Milho, 50% a 60%. Farelo de soja, 30% a 40%. E farinha de peixe ou carne, 10% a 15%. Essa ração tem de 25% a 28% de proteína. Deve ser fornecida de 3% a 5% do peso vivo dos peixes por dia, preferencialmente em 2 ou mais refeições diárias. A constituição física da ração deve considerar o hábito alimentar do peixe, podendo ser peletizada, extrusada ou em pó. Quando os reprodutores são obtidos a partir de alevinos, eles são mantidos nos tanques até atingirem a maturidade sexual, cuja época varia de espécie para espécie e também conforme as condições em que foram criados. Nesta tabela, podemos ver o tempo necessário para a maturação sexual de alguns peixes. À esquerda, as fêmeas. E à direita, os machos. Os reprodutores não devem ficar em tanques pequenos. O ideal é que eles fiquem em tanques superiores a 500 metros quadrados. A densidade de criação também é muito importante. Ela deve ser baixa, geralmente em torno de 10 a 20 metros quadrados por reprodutor é o suficiente. É importante ressaltar que devemos sempre renovar os reprodutores, evitando assim problemas de consanguinidade. Para o tratamento hormonal, os reprodutores devem ser cuidadosamente capturados. Faça um arraste no tanque com rede de malha adequada, geralmente 20 a 30 milímetros entre nós.
Para saber se os peixes estão prontos para a indução, deve-se verificar se as fêmeas apresentam ventre abaulado e macio, e abertura urogenital saliente e avermelhada, e se os machos estão liberando sêmen. O transporte ao laboratório, quando os reprodutores são poucos e de pequeno porte, pode ser feito em caixa de isopor. Nesse caso, é comum a utilização de uma carriola. Reprodutores maiores devem ser transportados em caixas de lona, com auxílio de uma caminhonete. O importante é reduzir o estresse e impedir que eles se machuquem. Nesta tabela, pode-se observar o peso ideal dos reprodutores. Caso o peixe seja de difícil manejo, ou seja, muito grande e agitado, pode-se acalmá-lo com o uso de tranquilizantes. Os tranquilizantes mais usados e suas doses recomendadas são quinaldina, meio a 1 ml por 100 litros de água, MS 222, 8 a 10 gramas por 100 litros de água, e fenoxietanol, 30 a 40 ml por 100 litros de água. Não é aconselhável usar concentrações mais altas que as recomendadas. Com cerca de 5 minutos, os peixes ficam calmos e podem ser facilmente manejados. De modo geral, são feitas 2 aplicações nas fêmeas. A primeira dose é chamada de preparatória. Aplica-se 10% da dose total. Ela tem a finalidade de dar início à maturação final dos óvulos. Após 12 a 14 horas, aplica-se a dose total. Para os machos, é feita apenas uma aplicação, junto com a segunda dose das fêmeas. É importante salientar que esta metodologia tem variações. Para o tratamento hormonal, o mais utilizado é o extrato bruto de hipófise. A espécie mais utilizada para a retirada da hipófise é a carpa comum, pois ela desova naturalmente nos tanques. Existem vários métodos para a sua coleta. Em todos eles, o importante é que os peixes estejam no momento de pré-desova.